o poder da graça, o poder da igreja, o poder da graça sobre a igreja de Cristo. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 17 e depois 22 em diante. Capítulo 5 de Daniel, versículo 11, diz assim: Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, e dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Versículo seguinte: porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. 22. Tu, Beltesazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas tudo isto, e levantaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinhos nele. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. 24. Então, da parte dele foi enviada aquela visão, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Pois esta é a escritura que traçou, e disse: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 29. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dario, versículo 31, o Medo, com cerca de 60 anos, se apoderou do reino. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai, e eu quero pedir, Senhor, a direção, ó Deus, a sabedoria, o entendimento para que a tua igreja e os que nos assistem através das redes sejam edificados. Guarda, Senhor, agora os nossos corações, os nossos pensamentos, que os nossos ouvidos não estejam agravados para ouvir a tua voz, a tua palavra que fala conosco. A ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você pegar a história, o diabo ele sempre quis trazer confusão aonde tem um reino. Né? Você vê aquela história de Babel, a Torre de Babel, né? Que eles queriam alcançar, tocar o céu sem a permissão de Deus. Então você observa que aonde há alguém, aonde há uma igreja, aonde há uma visão que tem propósito de obediência, né? Irmãos, eu sou uma pessoa assim, eu sempre servir às igrejas, a pastores, a líderes, e eu sempre tive uma obediência cega. Se com aquilo que Deus colocou sobre mim, eu obedecia cegamente, você acha a Deus que eu não vou obedecer? Muito pelo contrário, eu vou obedecer e ponto.
E quem tiver no mesmo sentimento vai crescer com isso também. Eu não posso, nem você, ninguém de nós, nenhum de nós, podemos negociar aquilo que Deus nos deu. Porque a direção nos dá saúde, a direção preserva os nossos dias, a obediência nos livra do mal. Estar debaixo de obediência é tudo. E quando nós vemos esse texto, a revelação que nós observamos, o entendimento que nós temos aqui é que Daniel, quando nós lemos esse texto, havia o quê? Alguém que tinha sabedoria, excelência, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, que estava sobre a vida de quem? De Daniel. Agora, o que fizeram? Como é que Daniel se destacava? Ele não se destacou por um momento da sua vida, porque ele estava esquecido há anos. Há anos. Ele estava lá, mesmo esquecido, mesmo calado, mesmo com os atributos que estavam sobre a vida dele. Daniel aguardou em silêncio no Senhor. Ele estava, primeira coisa que nós vemos, ele estava esquecido há anos. A segunda coisa que nós vemos, que Belsazar, ele era um homem que fazia orgias, aquilo que é a maior prática da religiosidade. Você observa que eles deram louvores a deuses de ouro e de prata e pegaram os utensílios que eram consagrados a Deus e usaram nas suas festas pagãs. Então os utensílios eram algo consagrado a Deus. Por quê? A religiosidade, ela faz você ter um entendimento de que nunca haverá consequência daquilo que você faz. E é muito sério isso, por quê? Porque a religiosidade, ela quer colocar em você um sentimento da graça. A graça, né? Sois alcançados pela graça. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é amor, é tudo isso sim. Mas quando se trata daquilo que é consagrado a Deus, daquilo que se trata que é de propriedade de Deus, o assunto com Deus muda. E o texto fala que Belsazar achou que não teria consequências. A outra coisa que nós vemos nesse texto é que a condição espiritual de Daniel observava tudo aquilo que era o contexto. Mas ele entendeu que o poder da graça iria se manifestar a algum momento de sua vida. Quando ele não sabia, mas a sua oração o sustentou. Enquanto Babilônia se prostituía, enquanto o mundo que Daniel estava lá estava se destruindo, Daniel orava 3 vezes ao dia pedindo perdão ao Senhor, ao povo de Jerusalém. E eu quero hoje declarar sobre a tua vida. Desde ontem Deus tem me feito ficar muito introspectivo. E hoje pela manhã, na sala da minha casa, eu fui visitado pela presença de Deus muito grande. E Deus me falou umas coisas muito sérias, que ao momento oportuno serão manifestas na igreja, na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão nos ouvindo. Então, quando Deus me pega e me deixa um pouco calado, alguma coisa Deus quer falar. Então hoje, para você entender o que esse texto fala de alguém que tinha uma devoção, um compromisso, uma aliança com o Deus, o Todo-Poderoso. E quando você tem isso, por mais que você esteja esquecido, por mais que você esteja calado, por mais que a religiosidade está deturpando, mudando as verdades, por mais que você veja quebras e mais quebras de princípios, quebras, a manifestação de uma rebeldia, ela não começa num ato físico, ela começa dentro de uma pessoa. Por mais que você veja isso, por mais que você entenda a sua condição, por mais que você esteja calado, você tem que entender o que o Gálatas capítulo 6, versículo 17 fala. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, quando você tem marcas sobre a tua vida, aqui você vai ver meu braço, ele está arranhado. Então, eu tenho um pet lá que eu fui pegar ele,
de um lugar para o outro, ele se assustou, ele saiu e a sua unha me arranhou. Então é uma marca de uma experiência que eu tive. Na sua vida espiritual tem que ter marcas. E geralmente quem não é espiritual vai ver a marca e vai te julgar pela marca que você tem. Vai julgar pelas cicatrizes que você tem. Mas o Senhor está dizendo, seja como os livros de Gálatas. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Ou seja, ninguém me tira a paz, ninguém me tira do centro, ninguém me tira do entendimento. Não importa o que vá acontecer, não importa o que esteja acontecendo. Ninguém vai me molestar, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Então os dons de Jesus, ele se manifesta nesses momentos como Daniel estava. Nele tinha sabedoria e excelência. E eu quero declarar sobre a tua vida o poder da graça da igreja de Cristo. Vai se manifestar e vai trazer aquilo que está escondido há anos como potencial na tua vida. E o Senhor está te dizendo, é tempo de você entender que há um nível novo te esperando, há um patamar novo te esperando. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Então, para você entender melhor isso, você precisa exercer esse poder. Para você conseguir descobrir cada dia mais o poder da graça, você precisa ter algumas coisas que Daniel tinha. Olha só. Qual era a igreja que cobria a vida de Daniel na época da Babilônia? Qual era a aliança de oração que Daniel, já falei disso até de Esther. Parece que semana passada eu falei sobre isso também. Qual era a garantia que Daniel ele teria de resultado espiritual na Babilônia? Ele não tinha uma igreja, ele não tinha um Face, ele não tinha um YouTube, ele não tinha um corte de internet, de podcast, de conceitos espirituais, que a maioria não são bons, mas alguns são bons. Daniel não tinha nada disso. Daniel, ele tinha uma comunhão com Deus na Babilônia. Daniel, ele poderia ser um cara revoltado, mas ele não foi porque ele orava. Daniel poderia ser um cara indignado. Daniel poderia ser alvo de cancelamento. Cadê o teu Deus? Você serve tanto a Deus, olha só. Você foi fiel e te traíram. Diz lá que Daniel teve as suas experiências e ficou lá esquecido, como o caso de José. José não deu a interpretação do sonho. Quando você estiver diante de Faraó lá, lembra de mim. Lembrou? Não, José ficou no esquecimento. Agora, o que fez esses homens, tanto Daniel e José, estarem inabaláveis, era exatamente a comunhão que eles tinham com Deus. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. O poder da graça de Deus se manifesta na sua comunhão. Não importa, Daniel, ele poderia ser cancelado lá, falado e virar motivo de chacota, como foi o caso de Penina. O diabo foi lá e assolou Ana, através de Penina, porque Penina tinha o amor do marido, mas ela não tinha comunhão com Deus que o marido servia. Enquanto você não entrar na porta de acesso de comunhão com Deus, você vai ficar na mão de chacota. Você vai ficar sendo cancelado. Você vai ficar na mão do religioso narcisista, ficando te humilhando, falando coisas, para ir te minando aos poucos. Né? Te minando aos poucos, vai te minando. Ele não vai cortar de vez a sua jugular, não, ele vai dar vai fazer uma pequena cisão na sua perna lá, e você vai sangrando aos poucos. É como o espírito de Pitom, aquela serpente que mata por sufocamento, ela não tem a peçonha. Ela tem a força, depois que ela sufoca, mata, ela quebra e engole. Então Daniel, ele estava nas mãos de ninguém, ele estava nas mãos do Senhor. E essa oração de Daniel guardou ele há mais de 70 anos, ou mais, eu não tenho o dado preciso aqui. Mas Daniel passou por governos, e ele ficou como eu posso dizer assim, preservado, inatingível.
E ele estava na Babilônia, o ápice da orgia, o ápice da promiscuidade, o ápice da liberalidade. Lá era o lugar. Se você ler sobre Babilônia, você vai ficar assustado. Você vai ver que algumas coisas que acontecem hoje na nossa sociedade é só um prefácio do que tinha na Babilônia. O maior rei, aquele de lá do Egito, tal, não sei o quê, se eu observar esses grandes faraós, eram frutos de incestos para preservação do sangue puro da monarquia. Então era filho, irmão com irmã, eles tinham relação sexual. A Babilônia era assim também. Era tudo liberado. Mas Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava. E mesmo jogando ele na cova, mesmo jogando os seus amigos na fornalha, Deus os guardou e os preservou. E o nome de Deus foi glorificado. E você precisa entender como é que você alcança esse patamar. Primeiro, faça como Daniel, renuncie à glória da Babilônia. O que é a Babilônia hoje? A glória do mundo. Daniel 5,17, então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem com você e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O anjo de Deus, ele só pode te servir quando você rejeita o mal da terra na tua vida. A glória de Deus, ela vai falar diretamente com você quando você rejeitar aquilo que é os presentes da Babilônia para a sua vida. Então, quando eu renuncio à glória da Babilônia, os anjos me servem. A segunda coisa, eu tenho que ser como Daniel, renunciar os interesses da Babilônia. Capítulo 6 de Daniel, versículos de número 1 e 9. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Versículo 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então, Deus foi lá, Daniel esquecido. Agora Deus cria, usa alguém, permite alguém dar uma brecha. E aí, para a Babilônia, Daniel estava o quê? Silenciado, cancelado. Mas aquilo que Daniel fazia diante do Senhor ficou como memorial no céu. E na hora do caos, Deus se mostra, o mesmo que falou agora volta ao cenário, para dizer que quem governa sobre todas as coisas. Por isso que eu falo para você, que na hora que o diabo mais fala para você murmurar, chutar o pau da barraca, eu disse aqui dias atrás assim, se você vai ter 2 trabalhos de chutar o balde, primeiro que você chutou, segundo você vai ter que buscar o balde e pôr no lugar. Então, quando você entende o seu lugar, a sua porção, porque a religiosidade, ela é muito boa de argumento, mas o fruto, quem determina é a tua vida com o Senhor. Tudo que vai ser determinado é o que se constrói internamente entre você e Deus. Então agora Daniel foi lá esquecido, mas fala assim, rei, essa visão aí tem uma pessoa que ela tem a autoridade, que na época do seu pai, sobre ele tem excelência, sabedoria, enigma de sonhos, todo tipo de situação. Não tem ninguém na Babilônia, só existe um cara. Esse cara se chama Daniel. Não é que você está silenciado, não é que eu estou silenciado. Não é que nós estamos calados. Eu vejo a igreja, eu vejo você, eu me vejo, que está lá, tá, todo mundo, não sei o quê. Mas vai chegar uma hora que o que nós estamos produzindo no silêncio,
o que nós estamos produzindo numa ausência, o que nós estamos produzindo num abandono, o que nós estamos produzindo espiritualmente, aquilo que fora tenta nos atingir, na hora que Deus nos colocar no cenário de volta que vai precisar, vão entender que há Deus na nossa vida. Você precisa entender isso. Porque quem anda com Deus não se assusta com o momento e nem com o cenário. Quem anda com Deus não se preocupa com o que fala. Não se preocupa com o que estão falando, o que dizem, não se preocupa, porque você sabe que quanto maior a sua comunhão com Deus, quanto maior for a sua intimidade com Deus, aleluia, mais você terá paz no caos, mais você terá a certeza de que Deus está no controle de tudo. Quem crê nisso em nome de Jesus? Irmão, eu estava muito preocupado. Eu falei, Senhor, me dá um presente. A gente precisa virar um mês com IPTU pago. Deus levantou uma pessoa, foi a conta, nem a mais e nem a menos. Pum, pagamos aluguel, pagamos IPTU, pagou a internet, pagou a luz, só falta agora a água. Está tudo certo. Mas você acha que não houve voz que falou assim, não, agora, você não falou lá, que enquanto você obedece e Deus está pagando a conta, agora e aí, você está desobedecendo? Irmão, foi bomba em cima de bomba. Bomba em cima de bomba. E eu acordei ontem com uma voz assim, ainda eu sou Deus. Irmão, eu acordei tremendo assim. Ainda eu sou Deus na sua vida. Ainda eu tenho o controle. E você acha que quem escuta uma voz dessa vai estar preocupado com quem sabe fazer conta, com quem tem experiência de vida? Eu estou preocupado com aquilo que o céu já falou, ainda eu sou Deus. E é isso que você precisa entender. Renuncie os interesses da Babilônia. Não se associe com os valores desse mundo, como Jesus sempre fez. Você pode, irmão, você pode ser o melhor, eu posso ser o melhor, podemos ser os melhores no que fazemos, se ainda a coisa que você cede à Babilônia, você não está na mão de Deus, você está na base da misericórdia. Saia dos esquemas da Babilônia, porque na hora, aleluia, que a fornalha aquecer, vão saber que há um Deus que livra como o Deus de Daniel na tua vida. Aprenda isso. A terceira coisa. Primeira, renuncie à glória da Babilônia. Segundo, renuncie os interesses da Babilônia. Terceiro, renuncie à comida da Babilônia que alimenta a carne do pecado. Daniel 1,10 diz assim, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a nossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Normal. O eunuco falou assim, você só quer tomar água e comer legumes. Se você daqui 10 dias apresentar-se diante do rei, e ele vê que você está menos nutrido do que os outros, e vão perguntar, por que eles estão abatidos? E eu vou ter que falar a verdade. A minha vida está por um fio da espada. Só que Daniel tinha tanta certeza, alguém falou do conhecimento da Babilônia, mas Daniel falou daquilo que o céu determina. E quando Daniel falou que o céu determinou, aquele eunuco, ele teve paz e cedeu. A voz da Babilônia não vai te conduzir mais. Você crê nisso, essa palavra, em nome de Jesus? Não ceda às pressões da Babilônia. Não ceda.
Não ceda às pressões da Babilônia, porque lá em Mateus 4:4 diz assim, e está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Ou você está debaixo da palavra de Deus, ou você está sendo governado pela comida da Babilônia. Oh, aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, aleluia. A corte era ambiente das divisões, a Babilônia era ambiente da divisão, de interesses pessoais, mas Daniel era um homem de princípios como Jesus foi, e ele não se envolvia com a religiosidade, ele buscava os interesses do reino, por mais que ele estava na Babilônia, debaixo de uma ordem do rei da Babilônia, ele sabia que aquilo que Deus estava falando com ele, traria grande livramento para a vida dele em nome de Jesus. Se ele comesse, olha isso, se ele comesse das obras da Babilônia, se ele bebesse do vinho, se ele comesse das iguarias, aquilo que Daniel ia falar, ele falou assim, olha, eu vejo, olha, as comidas, o porquê que Deus separou Daniel, por que Deus falou para Daniel, não coma, porque a bebida e a comida era consagrada a demônios da Babilônia, aleluia, era um ambiente, então tudo que Daniel viria falar, era dada ao quê? Seria dada honra aos demônios da Babilônia, mas porque Daniel se separou, Deus o honrou. Você já pensou nesse ponto, não? Você já chegou a parar para pensar nesse ponto? Que Daniel, ele precisava separar a alimentação, até para o chefe dos eunucos verem lá, o cara da cozinha, o chefe da cozinha lá, né? Diz lá Daniel 1:10, o chefe dos eunucos, visse que era graça na vida de Daniel por parte de Deus. Ele falou, não comeram das iguarias, nem beberam das bebidas que a Babilônia tem. Eles beberam água, comeram legumes, e o estado deles eram e foi 10 vezes melhor que aqueles que tinham comido a comida da Babilônia. E eu quero declarar sobre a tua vida, você, nem eu, nem você, somos peças de interesse da Babilônia. Nós somos servos e vasos nas mãos do Todo-Poderoso. Você crê nisso? Aprenda a renunciar. Renuncia a comida da Babilônia. Ah, mas com isso eu tenho isso. Não. Não. Renuncia. Porque aquilo que você cede, você se torna senhor para aquilo que você cedeu. Renuncia. Renuncia a glória. Renuncia os interesses da Babilônia. Renuncia a comida da Babilônia. Desassocie-se dos valores desse mundo como Jesus sempre fez. Abra mão. A corte da Babilônia era dividida. A corte da Babilônia era dividida. Quando você renuncia, a primeira coisa que vai acontecer, verão em você o caráter de Cristo. A personalidade adquirida segundo a índole de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Por isso que o texto fala, não vivo eu, mas o quem vive em mim? Mas Cristo vive em mim. Tendo sabedoria, Isaías 11:2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Levante a sua mão, diga assim, esse Espírito está sobre a minha vida, fala. Fala, o Espírito da confusão, fala. O Espírito da ansiedade, o Espírito da loucura. Fala, todo tipo de espírito que a Babilônia tem, não estará sobre a minha vida, mas sobre mim estará e repousará. Diga, o Espírito do Senhor. Aonde? Fala, onde eu receberei sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor a Deus. Amém? Glória a Deus. Quando você renuncia, você tem um caráter. Quando você renuncia, a autoridade é estabelecida na sua vida sem medo. Quando você renuncia, em segundo lugar, você é cheio do Espírito Santo. Você está pronto para mergulhar nas coisas espirituais.
Por que você não ora como deveria orar? Por que você não busca? Por que você não jejua? Não renuncia como nós deveríamos renunciar? Porque existem coisas que a Babilônia ainda nos prende. Então eu não sei. Se eu pegar duas laranjas e dizer que uma é mais doce que a outra, você não vai saber se você não experimentar. Tá? Você tem que aprender a entender se os resultados que você está tendo é por causa de uma vida que você adquiriu. Deus quer te dar uma vida abundante. José, ele ficou desencanado, deixou os irmãos brigar, ele poderia até se vingar, mas a maturidade ao tempo deu a ele cada dia mais a consciência que Deus não tinha para ele as terras de seu pai. Deus tinha para ele o governo do Egito. Entende isso? Por isso que hoje, ele fala assim, você está tão zen assim. Eu estou preocupado no que Deus já falou. E eu estou tentando me preparar espiritualmente para o que Deus quer me dar. Quantas pessoas já conheci que lutavam pelo altar, que lutavam uma posição, que lutavam pela última fala. Eu não estou preocupado com o altar, brigar pela posição de altar, posição de fala. Eu estou preocupado com o que Deus já me deu. É isso que eu estou, porque aquilo que eu estiver inserido no que Deus me deu, eu estarei governando com aquilo que virá sobre as minhas mãos. É isso que você precisa. Enquanto você se preocupa com aquilo que a Babilônia pode te validar, você não tem o governo que Deus quer estabelecer sobre a tua vida. Quando nós falamos de governo, nós estamos falando de situações que vão se dobrar diante de você, que vão reconhecer que você, nós somos pessoas chaves e que vai acontecer na nossa mão e ponto final. Seja testemunha em terceiro lugar. Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que saibais e me criais, e entendais que eu sou mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então existem coisas que Deus quer te marcar a tua geração. Irmão, eu já fiz tanta coisa, tantos casamentos. Tem um rapaz que ele já veio outro dia aqui na igreja, Marcelo. A regional me ligou e falou, bispo, você precisa fazer um casamento. E eu fiz o casamento desse cara, tive contato com ele a única vez, uma semana antes do casamento dele, e eu busquei de Deus uma palavra para liberar sobre o casamento dele. Deus liberou a palavra. E todo aniversário de casamento, ele põe a fita lá, VHS, e me manda os cortes da palavra. Eu era magrinho, tinha cabelo. E ele falou assim, nós estamos debaixo dessa palavra. E no meio da palavra que Deus deu, falou assim, você poderá passar pelo vale, mas você não será atingido. E ele teve 4 tipos de câncer, passou pelo vale, está vivo, contando a história. Porque tem uma palavra que está regendo a vida dele. Quantas pessoas já fiz isso? Quantas pessoas, eu nem estou mais dirigindo, pastoreando. E eu fico feliz porque você marcou a nossa vida, porque a palavra que veio direto do altar para a vida dessas pessoas. E eu declaro sobre a tua vida, você vai ter o caráter de Cristo, você vai ter o Espírito Santo sobre a tua vida, você vai ser a testemunha, e a principal evidência qual será? Aleluia! Você vai prosperar em tudo que você vai fazer, em nome de Jesus. Não importa o que você faça, se você tiver essas características da renúncia, você prosperará. Lá em Daniel 6:28, Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado do Ciro, o persa. Ele prosperou na Babilônia. Ciro, Dario eram homens que não serviam a Deus, mas entendia que o Deus que Daniel servia, eles tinham que respeitar. Não importa onde você esteja, não importa o ambiente que você convive, vão reconhecer que o Deus de Daniel está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Conhecer os mistérios espirituais é a coisa principal que você precisa ter. Quem ora muito não vive confundido com as coisas.
Você está com dúvida? Outro dia eu estava voltando de Ibiúna. E aí, o GPS não estava atualizado. E eu andei 10 quilômetros para dentro de Ibiúna. Porque tinha sumido o sinal da internet. Aí eu parei no posto, eu estava com muito sono, joguei água na cara, tomei um café sem açúcar, bem forte, né? Corri assim uns 50 metros, voltei. Aí vi que tinha um Red Bull, tomei café com Red Bull, irmão, é a combinação ideal. E tal. E não sei o que. Irmãos, eu entrei dentro do carro e vários pensamentos malignos começaram a me atacar. E aí eu parei mais à frente e fiz uma pesquisa territorial. Eu falei, qual região eu estou pela bússola? Tem algum problema nessa região? Sim, as pessoas aqui têm espírito de loucura. E não sei o quê. Olha só. Eu falei, ok. E aí, saí da região e continuou. No primeiro posto de gasolina eu parei, abri a porta do carro e fiz a seguinte oração. Senhor, se aquilo que está vindo na minha mente, que eu tenho o capacete da salvação, é de ti, ela vai intensificar e eu vou tomar atitude em cima disso. Agora, se não é, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Sai da minha vida agora, da minha mente. E começou a me dar arritmia. Irmão, você não tem noção a experiência que eu tive. E não sei o que, irmão, é como tirar um doce de uma criança. Eu terminei de orar, passou e tocou a bola voltando para São Paulo. Você precisa entender quem vai governar a tua vida. Agora, se eu não tivesse esse conhecimento, irmão, eu não sei o que seria. Estou falando para vocês, foi terrível. Eu não sei o que seria. Eu não sei como seria. Porque foi um negócio tão opressor que Deus me deu uma autoridade para repreender. Eu só ouvi bem no fundo, assim, no meu coração. Use a autoridade que eu te dei. Eu repreendi. E saiu. Foi embora. Foi. Quando você for assolado na cabeça, na mente, no sentimento, faz essa oração que eu fiz. Se é o Senhor Jesus que está falando, o Espírito Santo falando comigo, ok. O Senhor vai me dar entendimento para eu viver esse momento. Agora, senão eu te repreendo, Satanás, acusador. Sai da minha cabeça, sai da minha vida, sai da minha mente, sai do meu pensamento, sai do meu coração, sai. Você acha que Daniel não era atacado? Ele era o único crente dentro da Babilônia. A Babilônia adorava todo tipo de entidade, demônios de Moloque, derramamento de sangue. Olha o nível da macumbaria que tinha na Babilônia. Mas Daniel, firme e constante, orava 3 vezes ao dia. E o Espírito da excelência, da sabedoria e, aleluia, de decifrar todos os enigmas estava com Daniel. O problema não é o que você está sendo atacado, o problema é que estão tentando roubar o que está dentro de você, em nome de Jesus. Não vai roubar o que está dentro de você, porque o poder da igreja, a autoridade do sangue de Jesus Cristo, nós estamos na campanha, não esqueceu não, né? A autoridade da igreja de Cristo e o poder do sangue de Jesus está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no teu espírito hoje. Não seja assolado por nada, porque hoje Deus está fazendo coisa nova na tua vida. Posso ouvir amém? Diga amém. Eu estou dizendo que você vai sair por essa porta daqui a pouco, que possivelmente o que está acontecendo não vai cessar e pode intensificar, mas não vai validar o que Deus já falou aqui no altar. Não valida. Ninguém pode validar o que Deus fala. A Bíblia fala, o que eu falar vai cumprir. Deus é responsável por aquilo que Ele fala. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o Persa. Que, no entanto, lá em Daniel 10, o príncipe da Pérsia veio lutar contra Daniel. Então, sobre o rei, a Pérsia, havia uma entidade. Sobre cada rei havia demônios que operavam.
demônios específicos, mas Daniel, que nem tanto, para mim a maior guerra de Daniel foi em 10. Que veio o demônio lutar, mas ele falou assim, desde o dia que você aplicou o teu coração, eu ouvi a tua voz. Então você acha que Deus não está ouvindo o meu e o teu clamor? Deus está escutando. Deus está ouvindo sim. Posso ouvir amém? Diga amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora. Que nós tenhamos nesta noite a personalidade adquirida segundo a índole de Jesus Cristo. Que nós tenhamos nessa noite o poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu nome seja glorificado e a Tua graça nos alcance. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, eu repreendo toda ação maligna. Eu repreendo toda ação do mal, eu repreendo todo o mal. Seja quebrado, banido, repreendido do nosso meio. Pelo poder do sangue do Cordeiro, Pai, nós somos a Tua igreja. E a Tua igreja, Deus, ela não pode andar em sombra de variação. A Tua igreja não pode estar debaixo de duas palavras. O Senhor é o Deus de uma palavra só. Então tudo aquilo que a Babilônia está tentando trazer desordem, confusão, seja ambiente, confusão na mente, confusão do espírito, eu denuncio pelo poder da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Da mesma forma que o Senhor mandou os teus anjos, quando falou com Daniel, que desde o dia ele aplicou o coração, que seja nesta manhã, nesta noite, ó Deus, fim de palavra, que o teu povo seja visitado, a mente visitada, o coração visitado, o espírito visitado. Pai, nós sabemos que há coisas poderosas que o Senhor quer nos dar, mas nos liberta cada dia mais, ó Deus, das influências babilônicas, dos sentimentos coletivos, ó Deus, e nos leva a mergulharmos na Tua presença, porque quem está em oração não fica confundido, quem está em oração, ligado no Teu altar, não andará em sombra de variação, não temerá, não se abalará, porque a Tua palavra mesmo declara, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, Pai, em nome de Jesus, faça a Tua obra em nosso meio, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nós não precisamos de muita coisa, mas somente, ó Deus, um sinal, para tudo começar a acontecer, aleluia, como a nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus, como coisas simples que se tornaram volumosas em grandes proporções. Então faça a Tua obra em nosso meio, faça a Tua obra entre nós, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe essa intercessão, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? O mês começou e zero game, né? Começa tudo de novo. Então, pegue esse envelope que está na sua cadeira, vem, e consagra a sua oferta ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos dá garantia. Não é mais ninguém, é a palavra de Deus. Que quando nós praticamos o princípio, as janelas do céu se abrem sobre nós. Amém? Eu queria saber se você fosse resistente quando a gente fala sobre finanças, para tudo na tua vida, como seria? Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer tal coisa. Então, naquilo que você, dentro da casa de Deus, que sai do altar, está tendo resistência, quebra a resistência e ceda. Cede para que você seja abençoado. Você está lá, Deus quer te dar algo que a tua conta não vai fechar. Deus quer pôr na tua mão algo que você fala assim, como é que eu não descobri isso antes? Porque guarda isso, que uma das coisas que Deus falou comigo, e eu não posso reter isso que Deus fala comigo. O que está na tua mão que você governa é o que está sobre o mundo. Mas aquilo que a conta não fecha, que você não governa e que Deus multiplica, Deus está governando.
E chegarão dias na sua vida que Deus vai governar. Que você vai falar assim, vai faltar, não tem como, não, vai faltar. Deus vai lá e move e traz. É disso que você precisa entender. Se você pegar todos os vídeos de um momento como esse, você sempre vai ver eu falando de uma forma ou de outra. Deixa Deus governar. Você não é, nem eu, nós não somos servos de Mamon. Nós somos servos, nós não servimos ao dinheiro, o dinheiro nos serve. O dinheiro é o nosso servo. Quem crê nisso, diga amém. Não. Amém? Então você não vai temer nada, não vai temer que vai faltar. Deus vai te surpreender. Como ontem eu estava orando. Falei, Senhor, o Senhor que cuida, o Senhor falou, então faça. E Deus fez. Para não dizer que sobrou R$ 15 na conta da igreja. Deus falou assim, eu vou dar só uma quirelinha. Para você saber que eu que estou governando. É isso, irmãos. Ele ainda é Deus na nossa vida. Posso ouvir amém? Então pegue esse envelope na sua mão. Senhor, eu consagro a oferta, o dízimo na tua casa. Que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo fale com os teus filhos e que eles tenham essa sensibilidade de ouvir e obedecer. Eu consagro a oferta na tua casa, declaro a tua graça, a tua bênção, a tua unção. E o teu Espírito Santo faça a obra poderosa. Eu consagro a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda semente que será depositada na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Na tela tem o QR Code, tem o Pix e na parede o QR Code. Presta atenção. Você vê um monte de carro hoje com adesivos. Eu sou devoto a tal. E eles manifestam a fé deles, naquilo que eles acreditam. Né? E por que você não pode levar um adesivo desse e colocar na sua casa? Na geladeira. Está aqui, tem um logo da igreja, eu sou um Efraim, ou seja, eu sou duplamente abençoado. Mas a principal frase é essa: minha casa está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Você vai levar um adesivo. Quanto que é? Nada. Você vai levar o óleo. Quanto que é? Nada. Você vai levar o óleo. Você vai ungir a tua casa, a tua despensa, a tua geladeira. Você vai ungir os remédios para não ter mais remédio. Você vai ungir a roupa para as traças não comer mais. Vai ungir o sapato para não descolar só. Você vai sair ungindo. Unge o seu celular que tem a conta bancária. Vai ungindo para Deus abençoar, multiplicar. E coloca tudo debaixo de oração. Então, pega esse adesivo, pega esse óleo e leva em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão para o alto, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Amém? Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Tchau. Domingo.